Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Sou José Augusto, o fundador da SDF Alto-Falantes, mas eu estou aqui para falar do nosso momento de fé. Então, para você que quer ouvir a nossa palavra de hoje e meditar, fique aqui comigo nesse vídeo. Meus irmãos, a palavra que eu tenho hoje, ela se encontra em Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 10. Eu separei do versículo 10 ao 21, porque é uma reflexão muito grande que devemos fazer em nossas vidas, tá, meus irmãos? Então vamos ler a palavra assim como diz as Escrituras. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por caminhos de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se estreitarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pelo caminho dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Rejeita, ó, não passes por ele. Desvia-te dele, passa de lado. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Porém o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia se tornar perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta-te para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar dos teus olhos e guarda no íntimo do teu coração. Olha que palavra forte, meus irmãos, que Provérbios traz para nós. Ele diz que nós temos que guardar a nossa vida pelo caminho da justiça, aquilo que Deus nos ensina, o caminho de retidão que Deus nos coloca, e para a gente se apegar na correção do que nós passamos em alguma prova, né? Assim o pessoal fala, uma dificuldade, alguma coisa, porque tudo que vem à nossa vida tem um propósito, meus irmãos, né? Eu sempre falo isso para vocês. Tudo que reflete a palavra de Deus, eu colocando em minha vida, eu vou conseguir entender o meu lado espiritual e tudo que está acontecendo ao meu redor. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, quando você coloca o caminho, a sua vida nos princípios de Deus, você vê que tudo é diferente. Aquilo que você achava certo já não é mais. Porém, a escolha, irmãos, é nossa, é de todo mundo. Se eu escolho praticar os princípios de Deus, é minha escolha. Nós somos livres. Se eu quero ou não, isso cabe a mim. Eu não posso fazer isso por vocês, e nem vocês podem fazer por mim. Mas cada um de nós pode fazer em nossas vidas com as nossas escolhas. E esse Deus que a gente começa a conhecer pelas Escrituras, é um Deus que ele mostra uma separação do bem e do mal. Ele mostra isso. Todas as vezes que vocês fizerem uma reflexão em qualquer momento das Escrituras, vocês vão ver que vai mostrar a separação do bem e do mal. Sempre, em toda parábola, em toda fala, tem a separação do bem e do mal. Aqui ele diz assim, ó: rejeita, não passes por ele, desvia dele, passa de lado, pois não dormem se não fizer mal. Olha aqui o que ele está falando. Ele está falando de pessoas que estão planejando fazer o mal e que nós devemos passar longe, passar a desviar dessas pessoas. Nós devemos desviar. Então, para quem quer entrar num caminho de prosperidade, de viver as coisas que Deus tem, de viver, eu falo assim, ó,
viver um propósito com Deus, porque o propósito de Deus vai começar a mudar a sua vida. Eu estava andando para esse lado e achando que eu estava certo. Quando eu busquei as Escrituras, o entendimento do que Jesus mostrou para os seus apóstolos, para as pessoas que estavam ali vendo os milagres, tudo que ele fez. Eu não tenho essa oportunidade, você não tem essa oportunidade, porque nós estamos em outro século. Mas as pessoas que estiveram lá naquele momento relataram o Jesus aqui. Eles relataram Jesus aqui. Então, da forma que está aqui, nós temos que entender. Nós temos que ter essa interpretação para poder colocar no nosso dia a dia, em prática. Porque quando começa lá em Gênesis, a Bíblia, ele começa com Adão e Eva para formar uma família. Então nós vamos passar de gerações para gerações aquilo que nós entendemos. Então assim, qual é o lugar mais certo para buscar o que está certo e o que está errado? Aqui, meus irmãos, aqui. Porque as igrejas, elas são doutrinadas por homens. E homens, assim como eu sou falho, todos nós somos falhos, o que acaba acontecendo? Alguém vai lá e muda uma determinada ordem de expressar uma palavra e coloca na vida dos religiosos algo que é a vontade da carne, a vontade daquele cidadão que está ali naquela igreja, ele quer promover, ou ele ou as pessoas que estão junto com a seita, que assim eu posso falar para vocês, eu tenho essa autoridade, porque eu estou na presença de Deus quando eu falo aqui, mas é uma seita religiosa que está acontecendo dentro das igrejas. As pessoas estão escolhendo a forma que Deus tem que ser, da forma que Deus tem que fazer, né? Não é da forma que Deus deixou aqui os princípios para que nós seguíssemos e que os propósitos que Ele tem para cada um de nós viesse se cumprindo de geração em geração. Porque é isso. Hoje eu tenho meus filhos, amanhã, pela ordem, eu acredito que nós vamos embora primeiro, eu e minha esposa, e ficam meus filhos. E vai ficar meus netos, e assim a geração vai continuar para aqueles que estiver diante da palavra. Porém, Apocalipse vai relatar que vai chegar um tempo que as pessoas que estiverem com ele, caminhando nesse mundo, estiver caminhando com Jesus, ele vai vir buscar e o resto se destruirá, tudo em ruínas, né? Para quem já ouviu alguma coisa nesse sentido. Então, meus irmãos, a palavra de meditar hoje é isso. A correção que Deus tem, que Ele fala, e a separação do mal, meus irmãos. Essa escolha é a escolha, não tem jeito, meus irmãos. Quem está praticando o mal, afasta. Afasta, pessoal. Não fiquem juntos, não pensa que você vai conseguir tirar ela ali daquele mar ali, porque se ela não quer sair, ela não sai. Então, que você não fique junto com ela, está escrito aqui, ó. Que você não fique com ela, que você desvie dela, tá? Então, meus irmãos, ó, reflitam nessa palavra aqui e até no vídeo, o próximo momento de fé que Deus tocar o meu coração para que eu traga a palavra. Deus abençoe a todos.